Olá, família querida, que alegria estar encontrando com todos vocês no Evangelho do dia de domingo. Eu tenho a certeza, será mais uma oportunidade de a gente experimentar este toque amoroso, curador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossa vida. Prepare-se, porque eu acredito que este Evangelho terá revelações especiais para você. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, sem o Espírito Santo, nós não poderemos mergulhar na grandeza do Teu poder que está na Tua Palavra. Ilumina-nos para que nós possamos nos alimentar com esta que é a Tua Palavra para a nossa vida no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com os seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas e igualmente peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles o recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista deste milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho estupendo que nós acabamos de ouvir. Que evangelho estimulante para que nós possamos realmente reconhecer. Jesus não quer que os nossos cestos permaneçam vazios. Jesus quer enchê-los com as ricas bênçãos de Deus. Por isso, o evangelho de hoje é uma inspiração para que nós possamos exercitar a nossa fé com esta certeza. O nosso Deus é o Deus que deseja nos dar esta experiência da manifestação da sua presença, que cuida de nós.
O Evangelho começa primeiro mostrando para nós a multidão que seguia Jesus. Eles estavam ouvindo a palavra estava despertando a fé em seus corações e as curas estavam acontecendo, disse logo o início do Evangelho. Porém, o principal ainda está para acontecer. E por quê? Porque nosso Senhor, vendo aquela multidão e vendo que há dias eles o estavam acompanhando, ele pergunta a Felipe: como é que nós vamos alimentar estas pessoas? São João fez questão de dizer que Jesus estava experimentando, Jesus estava testando Felipe. E Felipe reagiu como nós também reagiríamos. Aí em João, no capítulo 6, versículo 5, nós ouvimos Felipe dizendo: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Pela resposta, nós vemos que Felipe pensava somente em termos financeiros e não pela fé. Ele ainda não havia entendido o verdadeiro significado, o verdadeiro lugar e o poder da fé. Felipe, sem dúvida alguma, estava sendo humanamente realista, mas Jesus o estava provocando para confiar em Deus. Somente a fé iluminada pelo poder do Espírito Santo, nos faz crer que Deus é capaz de cuidar de nós em todas as áreas, sem deixar nada de lado. E aí então nós vemos o outro discípulo, André, entrando em cena. E aí em João 6, 9, nós o vemos dizendo: está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Parando aí, nós temos a impressão que estamos diante de uma pessoa de fé. 5 pães, 2 peixes, e aí então tudo vai mudar. Porém, André completa as suas palavras dizendo: mas o que é isto para tanta gente? Quantos sonhos e esperanças são perdidos e abandonados porque nós não entendemos que para alcançar os milagres, Deus também precisa que a gente vá a Ele com aquilo que nós temos. O Evangelho faz questão de dizer que era uma criança, para mostrar a simplicidade. E o Evangelho faz questão de dizer que esta criança ofereceu o que tinha, aquele pão e aqueles peixes. Nós temos que entender que Deus usa aquilo que nós temos, o pouco muitas vezes que nós temos, para transformá-lo no muito que nós necessitamos. Na história da igreja nós temos o testemunho de diversos santos que pela fé vão alcançando milagres extraordinários. E isto significa que o Evangelho de hoje quer despertar a nossa fé. São realidades extraordinárias que nós não podemos imaginar, que foram reservadas somente para algumas pessoas, como por exemplo os santos. São João Bosco, num momento de apuro, que ele tinha que alimentar entre 300 e 400 jovens, e não tinha o pão necessário, porque o padeiro não queria mais fornecer, porque ele não havia pago. Ele tomou o cesto daqueles pães,
fez uma oração e mandou que fosse entregue o pão para os jovens. E na medida em que se tirava aquele pão, o pão continuava sempre ali e todos receberam a porção necessária. Mas isso Deus não quer que fique restrito somente a algumas pessoas. É preciso a gente entender que estas realidades têm que acontecer em nossa vida. Existe um lugar que deseja ativar esta multiplicação das bênçãos. E este lugar é o altar das nossas igrejas, onde se celebra a Eucaristia. Na Terra Santa, existe uma igreja que foi construída neste lugar onde Jesus multiplicou os pães. E ali existe um mosaico muito antigo, com um cesto com 4 pães e 2 peixes. As pessoas que conhecem a Bíblia perguntam: mas esse mosaico não está errado? E a explicação é simples. Eram 5 os pães e 2 peixes. O artista colocou 4 e ali, embaixo do altar, para dizer que o 5º pão é a Eucaristia, que multiplica as bênçãos em nossa vida. A maioria das pessoas não percebe este poder que está à nossa disposição. Quem se alimenta da Eucaristia tem o cesto da sua vida repleto das bênçãos de Deus. Não significa que não acontecerão problemas, não. Mas que diante dos problemas sentirá sempre esta presença de Deus sustentando a sua vida. E sendo necessário, Deus também realizará milagres. Deus maravilhoso e Deus bendito, derrama sobre todos nós a fé para crer, que desejas encher os cestos da nossa vida com as tuas graças. Que alimentando-nos da Eucaristia, a nossa fé seja a fé corajosa e decidida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta mensagem falou ao seu coração? Deixe um comentário e também compartilhe. Tenha